1h49. Tem aqui a abordagem, aqui, a pergunta, a percepção, a opinião do Elildo Gadelha. Eu vou já fazer a sua pergunta aqui para a nossa convidada, tá bom, Elildo? Mas antes eu tenho um recado para você aqui. Já inaugurou o mais novo atacarejo de Rio Branco. É o Atacali. No Atacali você encontra tudo o que precisa em um só lugar e com aquele precinho de atacado para você levar o que quiser e ainda economizar. Localizado na BR-364, próximo à corrente, o Atacali conta com padaria, açougue, hortifruti granjeiros e muito mais. São centenas de produtos e com aquela qualidade que você merece. Na hora de fazer as suas compras, seja para a sua casa, para o seu comércio, para o restaurante ou para o seu negócio, vá ao Atacali e se surpreenda com essa nova forma de fazer a sua feira. Siga as redes sociais @NossoAtacali no Instagram e no Facebook e fique sempre por dentro de todas as ofertas e promoções. Atacali, vem que no Atacali tem. Muito bem. Bom, você que ligou a televisão agora, nós estamos conversando a respeito do nosso sistema prisional, os problemas e quais são as alternativas que estão sendo pensadas, como a nossa entrevistada aqui, Andréia Brito, falou, juíza. São problemas que ocorrem no mundo inteiro, é uma preocupação de escala global. Só que nós precisamos cuidar do nosso bocado aqui, não é? E ficou uma pergunta, Andréia, para que você respondesse, se a possibilidade de uma pessoa que é excluída, antes de ir para a cadeia, ela já foi excluída várias vezes, de várias formas, cometeu um crime, sabe-se lá por qual motivo, e aí, por alguma razão, essa pessoa sai. A possibilidade dela voltar, 98%, 99% quase. Isso tem estudos que comprovam isso na nossa UFAC. Como é que isso dialoga com essa ideia que vocês estão pelejando lá no nosso TJ, junto com outras instituições? Você também chamava a atenção, no intervalo, que isso não é uma construção apenas do Tribunal de Justiça. Há um conjunto de instituições, com destaque para o Ministério Público, OAB, Defensoria, enfim, Governo do Estado, imagino eu, não é? Isso, executivo. Então, assim, não é um esforço só do Tribunal de Justiça, há outras instituições também. Mas, enfim, como é que essa possibilidade do crime ser cometido novamente pela mesma pessoa dialoga com essa ideia? Eu vou começar respondendo o seguinte. Nós temos alguns estados da nossa federação que foram alvos de decisões da Corte Interamericana de Direitos. A partir dessas decisões, esses estados eles foram instados, né, a tomar diversas providências para que houvesse a regularização, né, do sistema prisional e fosse interrompido o que foi pontuado nessas decisões, que é a violação massiva de direitos humanos, né? E aí vou te dar exemplos simples. Locais onde cabem 4 pessoas comportavam 28, né? 30 pessoas. A gente sabe que existe uma política muito clara de controle de vagas para todos os serviços penais, para todos os serviços públicos. Por exemplo, né? Na saúde, nós temos um déficit de vagas em leitos, mas não se coloca 2 pessoas no mesmo leito de saúde. Na educação, nós sabemos que temos um déficit de vagas na educação básica, mas não se colocam 2 crianças sentadas na mesma carteira. No sistema prisional, né, isso é tolerado. Isso é tolerado. Então, alguns estados da federação foram alvos da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Por exemplo. Pernambuco, por exemplo. E foram estados, então, a regularizar. O Pernambuco recebeu uma determinação de esvaziamento em 70% do número de pessoas presas no seu sistema prisional.
E daí, né, surge a primeira política de alternativas penais estadual. Então, nós precisamos louvar o Estado do Acre e toda essa conjuntura de instituições que promovem, sem estar nessa condição, né, sem ser alvo de decisão da Corte Interamericana, promovem desde já, de ponto própria, essa construção, para que a gente possa fortalecer as alternativas penais e não chegar ao ponto de sofrer, né, uma intervenção judicial aí de uma Corte Interamericana. E olha que o Estado do Acre prende muita gente, não é? Porque nós somos um dos que mais prendemos no país, não é? Já não somos mais, né? Isso é valioso também, muito importante. Nós temos um contexto, né, que requer uma posição firme da segurança pública. Nós somos corredor de tráfico de drogas, nós somos tríplice fronteira, então nós temos um cenário, nós temos um contexto que merece um cuidado, que merece uma atenção e merece uma posição muito firme das forças, né? Forças de segurança como um todo. Mas também nós somos um estado que tem um IDH, né, um dos mais baixos do nosso país. Então, esse diálogo, quando eu falei no início, né, a justiça criminal ela precisa se aproximar da justiça social. Então, respondendo agora a sua pergunta nesse sentido, a pessoa de um determinado perfil, ela tem a maior probabilidade de reincidir. O que é que nós temos no nosso sistema prisional no Brasil? Marcado por uma seletividade penal, né? Nós temos um contexto, um percentual de pessoas pobres, de pessoas com baixo grau de escolaridade, né? Com um número reduzido de pessoas que estão no sistema prisional, por exemplo, que tem carteira de trabalho, né? O que antes de entrar tinha carteira de trabalho. Então a gente percebe que atinge mais gravosa, mais firmemente, né? Mais fortemente àquela população, né, aquele perfil da população que tem uma maior vulnerabilidade, seja ela de escolaridade, seja ela de educação, de capacitação e de empregabilidade. Por isso que para a gente fortalecer, né, e efetivamente ver a redução da violência, a gente precisa pensar o contexto global das nossas políticas. Por isso que eu queria perguntar para você o seguinte, nessa costura entre instituições, como é que o governo do estado, qual é o nível de intervenção que ele tem nessas conversas entre essas instituições, tendo esse trabalho como referência? Porque nós temos, por exemplo, compromissos, né, assumidos, compromisso do Poder Judiciário do Estado do Acre, no seu sextênio, né, planejamento sextênio, pactuou uma redução de até 10% da população carcerária. Em quanto tempo? Em 6 anos, né? No período de 6 anos. Mas aí eu registro que nesses primeiros, né, de 2020 a 2022, já alcançamos uma redução de 11%. Mas isso não é um contexto isolado de atividade. Por exemplo, em 2019, o IAPEM ele tinha um número X de pessoas estudando e sendo capacitadas. O IAPEM, né, com a nova política, ele conseguiu triplicar o número de pessoas que estão hoje estudando e sendo capacitadas dentro do sistema prisional. Isso a curto, médio e longo prazo faz com que as pessoas egressas, aquelas que saem do sistema prisional, mais, né? não voltem. Né? Então, o que hoje se busca dentro dessas políticas, né, dentro dessas 28 ações do programa Fazendo Justiça, é agir em todo o ciclo penal, pensando quais as populações que têm maior proximidade, correm o maior risco de estar no sistema prisional, são as populações mais vulneráveis, né? Aquelas populações de baixa renda, falta de empregabilidade, é o jovem, você trouxe aí a idade até 30 anos, é o nosso jovem, né? Que não tem oferta de trabalho. Então o governo está trabalhando firmemente, nós temos aí o Acre pela Vida, né? Que é um programa sensacional que vem desenvolvendo grandes ações nesse sentido, oportunizando os bairros, né, de maior vulnerabilidade a ter construções positivas para que não enverede
pelo crime, nós temos o PROERD, que é outro programa muito valioso, muito importante, que vem trabalhando as crianças, né, desse distanciamento de um produto que nós somos corredores. Então o Acre, ele dialoga claramente com isso e ele precisa estar pronto, sempre preparado no seu planejamento para fazer esse enfrentamento. Vamos aqui à abordagem do seu Elildo Gadelha, do município do Bujari. Ele diz o seguinte: nós sabemos que a maioria desses detentos não quer se ressocializar, porque nós vemos todos os dias nos jornais assaltos feitos por esses detentos com tornozeleira. Eu acredito que, ao invés de tornozeleira, deveria se aplicar leis mais duras. Se foi condenado a 10 anos, que se cumpram os 10 anos. Eu acredito que, enquanto essas leis não forem endurecidas, essas notícias continuarão sendo recorrentes no nosso país e, consequentemente, no nosso estado. Seu Elildo Gadelha. Nós voltamos à questão da justiça criminal com o diálogo da justiça social, né? Fazer um levantamento claro para a nossa sociedade e traduzindo em dados, né? Nós sabemos que países ou mesmo estados que têm o maior índice, o maior IDH, eles têm o menor índice de criminalidade, porque é inversamente proporcional. Então, com maior qualidade está uma sociedade, um estado, né, no que tange aos seus indicadores, escolaridade, moradia, saneamento, menor é o número de violência. São dados que dialogam, são dados que estão correlacionados, mas inversamente correlacionados. Então, a nossa sociedade tem que verdadeiramente ter essa compreensão de que as políticas, né, públicas, principalmente de educação, de moradia e de emprego, elas se traduzem numa redução da violência. Pois é, e é essa relação que muitos de nós não temos essa percepção, nós temos essa dificuldade. Quando nós vamos a um bairro e vemos problemas na área de saneamento, problemas na área de infraestrutura, problemas na área de saúde e de educação, nós temos dificuldade, nós parece que transformamos esse cenário numa paisagem já comum, calejou os nossos olhos e nós não conseguimos relacionar isso com o crime, com a violência. Parece que uma coisa não tem nada a ver com outra. Precisamos pensar, por exemplo, que vários crimes são movimentados pela dependência química. Então, nós precisamos questionar, né, como está a nossa política de tratamento, de enfrentamento à dependência química, né? Nós sabemos que precisamos de uma estrutura, de política, né, e política que possa, de fato, alcançar a quantidade de pessoas, né, que precisam de acesso ao tratamento. Então, nós precisamos questionar nessa linha, né, se estamos resolvendo a raiz dos nossos problemas. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, já por meio do seu ministro anunciado, né, ministro Flávio Dino, que ainda não é ministro, porque não assumiu, mas já foi anunciado, que vai retomar o PRONASSE, que é o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, que de uma maneira genérica abarca essa dimensão que você acabou de colocar. Eu tenho isso como referência e vou colocar outra situação. Conversando com o secretário de Estado de Segurança Pública, Coronel Paulo César, ele dizia o seguinte: olha, as facções brasileiras, as grandes, elas estão atuando em Brasil, em Bolívia e Peru. Há uma relação, não é nova. Qual que é a novidade que existe agora, atualmente? É de que as nossas facções estão operando lá no nível de decisão. Então nós temos uma situação que é a seguinte: facções brasileiras decidindo o que se faz nos dois maiores produtores de cocaína do mundo. E temos aqui o Acre como uma porta de entrada, não é? Sim. Um corredor aqui de trânsito, de transporte de armas e cocaína, sobretudo. Que expectativa pode ser criada com um PRONASSE em cena? Você alimenta algum tipo de esperança? Nós temos um combate muito valioso, muito importante,
para organização criminosa, né? Inclusive o Estado do Acre, o Poder Judiciário, tem uma vara estadual específica, criada há pouco tempo, que trabalha apenas com a questão da organização criminosa. Nós somos corredor e, novamente, né, a gente reafirma a importância de fazer as construções interinstitucionais também, para que a gente possa combater de forma qualificada e firme o avanço de organizações criminosas. Mas nós temos também um outro lado. Nós temos ali a pessoa do crime de menor potencialidade, né? E é essa que trata a lei, das alternativas penais, das medidas que não ensejam o encarceramento. Mas essas medidas que não ensejam o encarceramento, elas precisam também serem muito qualificadas, porque quem comete um crime, né, de furto para manter o seu vício, vai progredir, né, se não for interrompida ali a questão da dependência química dela. Então, nós precisamos fortalecer a política de alternativas penais e a resposta através de uma ação intersetorial em que as políticas públicas possam verdadeiramente, né, dialogar no âmbito desse tipo, né, penal, para que as pessoas não avancem na criminalidade, em especial não sejam cooptadas por organizações criminosas. Quem são os integrantes de organização criminosa a nível de, primeiro, né, da base daquela pirâmide, né? São o quê? São pessoas vulneráveis, são pessoas de regra que não estão com oportunidade de emprego, que não estão com oportunidade de educação. Baixa escolaridade. Então, baixa escolaridade e pouca condição de subsistência lícita. É aí que nós precisamos, de fato, né, retirar esse público da mira, do né? alvo das organizações criminosas e fragilizá-las, né? Isso é um caminho. O outro, claro, é fazer um enfrentamento firme, como se tem feito. Militarizado. Né? O Edvanilson Carvalho, seu Edvanilson, muito obrigado pela sua participação. Ele mora aqui no bairro Vanderlei Dantas. Ele diz o seguinte, pergunta para ela por que, seu Edvanilson, é que a juíza Andréa Brito, ela não vai poder lhe responder diretamente, porque ela não representa aqui o poder executivo. Ao contrário, ela está aqui representando o poder judiciário, respondendo por um aspecto específico, não é? E falando aqui de um trabalho entre as instituições que estão com esse esforço aqui. Mas eu vou fazer essa pergunta para ela perceber qual é o grau de envolvimento do executivo nesse debate. Pede para o repórter perguntar para ela por que o governador não investe em centro de recuperação. Foi cortar o convênio a partir do momento que assumiu. E aí eu queria só que você percebesse, claro, você não vai poder falar pelo executivo, mas é só para que você perceba como a comunidade, ela pode até entender esse esforço interinstitucional. Mas a execução está danada. Essa lei, ela representa um esforço, sim, do nosso governador, do nosso governo, porque essa lei, ela se traduz num compromisso, né, de fortalecimento das alternativas penais e de todo o serviço que rodeia as alternativas penais. Dentre eles, porque é isso que visamos enfrentar, as questões de saúde mental, as questões de dependência química, né, de combate às drogas, sim, as questões de moradia, as questões de educação. Então, essa lei estadual, quando foi encaminhada, né, pelo governador à Assembleia Legislativa, ela demonstra a intenção, né, clara do nosso governador a fazer esse trabalho, a fazer esse enfrentamento. Tá certo. Nosso tempo acabou, André. Eu queria agradecer a tua participação aqui no programa. Se aparecerem outras dúvidas aqui, eu passo para a tua assessoria, para a assessoria do Tribunal de Justiça, e aí vocês dialogam com quem está com dúvidas sobre o assunto. Muito obrigado pela tua vinda. Nós que agradecemos. Muito obrigada. Bom, vamos para o intervalo, já voltamos com o Gazeta Entrevista.